Fala Peçonhas, e aí como é que estão? Tudo bem com vocês? Então aqui Kleber, o trimotorista, eu falo da cidade de Porto Alegre. Peçonhas, então a notícia que abalou as internet dos motoristas de aplicativo no dia de ontem, na quarta-feira, foi a seguinte, vou dividir a tela na verdade. Então diz assim, ó, trabalhador de app não é microempreendedor, diz Lula a sindicalistas. Em evento com centrais sindicais, Lula disse que trabalhadores de aplicativos não são microempreendedores e que vai criar comissão de negociação. Então, esse post aqui eu tirei do perfil do Instagram do Fernando Floripa. Ele faz a seguinte pergunta, né? Se concorda ou não concorda. Então ele diz assim, ó, o que você acha dessa declaração do presidente Lula sobre o motorista de aplicativo? O novo governo pretende criar uma nova regulamentação para os motoristas de aplicativo, prevendo a contribuição ao INSS como forma de garantir direitos. Minha única pergunta é, quem vai pagar por isso? Hoje eu já pago a minha contribuição por meio do MEI, mas pelo visto querem mais. Então aqui ele já coloca a opinião dele já de acordo com as crenças ideológicas dele, né? Então fica comigo no vídeo de hoje, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Então assim, pessoal, só para iniciar esse vídeo, né, só vamos lembrar que não é de hoje que esse assunto ele ronda os motoristas, né? Nós já vimos que em outros países houveram regulamentações, né? Então nós temos no Reino Unido, temos em Portugal, temos na Espanha, temos na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, entre outros locais onde a atividade do Uber especificamente, ela foi regulamentada, né? Então em alguns casos aconteceram muitos desastres, né? Então um exemplo bem notório disso é a regulamentação que foi feita na Califórnia, né? Então lá, como não houve participação dos trabalhadores nos debates, o que aconteceu? O governo simplesmente colocou da forma que ele quis, do jeito que ele quis, e a regulamentação aconteceu. Então depois disso os trabalhadores com certeza passaram a ganhar menos quando foram reclamar, só mas tá aí o mínimo garantido e tal, né? Então assim, ó, esse é um assunto que divide bastante opiniões, né? E eu me furtei o direito de ler alguns comentários. Normalmente eu leio alguns comentários, né? Quando eu pesquiso sobre o assunto, quando eu leio nos perfis dos influenciadores, né? Então tem aqui o Narcis, por acaso ele é meu amigo, e ele disse assim: o processo de uberização dos empregos só faz empobrecer milhões de pessoas, enquanto meia dúzia enriquece. Isso é básico. Se o sindicalista é corrupto, aí já são outros 500. Então assim, ó, pelo que eu entendi, o Narcis falando, a preocupação básica dele é sobre essa questão da melhora da remuneração, né? Sobre o que é a minha preocupação também, né? Eu quero ter uma remuneração justa pelo trabalho que eu presto, né? Então a gente sabe que hoje os aplicativos, e isso é um reclame quase que geral, né? Que os aplicativos eles levam boa parte do que é faturado pelo motorista, né? As mesmas pessoas que dizem que são contra qualquer tipo de regulamentação são as mesmas pessoas que reclamam que o aplicativo leva boa parte dos ganhos, né? Só lembrando que como uma empresa privada, né, nenhum órgão governamental, nenhum tipo de governo pode estipular o quanto essa empresa pode cobrar de taxa sobre os serviços que ela vai prestar. Isso não existe, tá? Isso aí a gente pode deixar uma coisa bem clara, isso não existe a menor possibilidade de acontecer. Ela, como uma empresa privada, né, uma empresa de um sistema de capital, né, ela vai precificar o trabalho que ela presta, então as pessoas vão aceitar ou não, né, através de ficar on ou ficar off e não dirigir mais pela plataforma, né? Então uma pergunta que é bem interessante, de acordo com o que eu li aqui dele, né? Nós somos microempreendedores ou empreendedores até que ponto? Normalmente todo empreendedor ele presta um serviço, ou ele vende alguma coisa, ou ele inventou alguma coisa e ele mesmo precifica esse trabalho ou essa invenção dele. Não é o nosso caso, né? Então nós sabemos que o tipo de trabalho que a gente presta, a gente não tem o menor poder sobre os valores cobrados. Então isso aí é uma coisa que fica bem complicado da gente entender, né? Então, a seguir, né, eu li aqui o do Leandro Tchaca, ele diz assim, ó, com certeza não é microempreendedor, somos uma categoria nova e por isso novas ferramentas devem ser criadas para garantir alguma proteção para a gente. Não temos patrão, porém dependemos das plataformas para trabalhar e é isso. E aí segue vários comentários aqui contestando a opinião dele, né? Então até alguns eu vou evitar de ler porque
tem muitas pessoas... Nossa, eu fico assustado lendo isso, porque muitas pessoas não conseguem rebater ou argumentar alguma coisa porque já apela, já vem de uma forma agressiva, e aí fica bem complicado, né, da gente poder debater com esse tipo de pessoa, né? Então aqui tem um usuário 200707, não se identifica, só colocou isso aqui. A única coisa que vão te garantir é imposto, cara, uma provável retirada dos apps do país. Pois é, então aqui também tem um outro segmento, né, que são os segmentos proféticos, né? Então as pessoas começam a fazer previsões, né? Mas eu só quero lembrar, quem poderia imaginar que há 2 anos atrás a Ford, por exemplo, iria embora do Brasil? Quem poderia imaginar que a Sony iria embora do Brasil? Panasonic, entre outras empresas, iriam embora do Brasil? Não creio que elas tenham ido embora por conta de nenhum tipo de regulamentação, né? Devem ter tido os motivos dela. Aí um camarada que eu questionei, disse, mas em qual lugar que o aplicativo foi embora? Ah, na Colômbia. Deus, tá, mas tu leu que na sequência o aplicativo, exatamente 21 dias depois, ele voltou para Colômbia? Ah, não sabia. Pois então, amigo, se informar é o básico, né? Aqui eu tô pegando aleatoriamente, tá? Eu não li esses comentários, então me perdoem, né? Se eu ler alguma coisa mais ofensiva aqui, não é minha culpa, né? Então esse Rafael aqui, ele diz o seguinte: mas o problema é que com os direitos virão os deveres. Ligo o aplicativo quando quero, gosto de fazer meu horário, às vezes trabalho de bermuda e uso boné. Nessa eu rodei. Não acrescenta muito porque mesmo com a regulamentação, só vão lembrar assim uma profissão de arquiteto, uma profissão de engenheiro, uma profissão de dentista, de médico, de qualquer outra profissão, todas são profissões regulamentadas. Eles também, quando não tem um vínculo empregatício, também podem trabalhar a hora que quiserem, podem trabalhar de bermuda ou trabalhar nu, se for o caso, né? Então não creio que acrescente alguma coisa aqui, né? E se o governo criasse um app que repassasse mais para o motorista, porque a Uber está tirando taxas absurdas, e a taxa fosse para o governo, ele investiria dentro do Brasil, coisa que a Uber não faz, pega nosso dinheiro e leva para fora e escraviza o nosso motorista. Eu concordo parcialmente e discordo parcialmente aqui, né? Então, não sei, eu creio que a Uber, quando ela veio aqui pro Brasil, ela trouxe também uma nova forma de trabalhar para muitas pessoas, né? Então, muitos trabalhadores que estavam desempregados, enfim, e acabaram tendo aqui uma oportunidade de trabalho, né? Aí tem o Henrique. Por acaso o Henrique me segue também. Ele diz assim, eu queria entender aonde é que foi falado em CLT. Quem viu esse vídeo completo? Quem ficou sabendo que tinha motorista de app junto lá? O que foi confirmado sobre essa regulamentação? Pelo vídeo completo é falado em melhorar a situação dos motoristas. Isso pode significar que a regulamentação será na plataforma, taxando no máximo em 15%. Aí, Henrique, de fato, eu não posso garantir. Isso aí ninguém pode garantir, né? Pode ser isso, né? Pode ser também regulamentar a profissão, assim como advogado, que paga pela OAB, médico que paga pelo CRM e assim por diante. Ou seja, de verdade, iria virar uma profissão e não iriam mais perguntar, você trabalha ou só faz Uber? Engraçado isso aqui que ele fala. Mas vai ter que cumprir a certa hora semanal ou mensal. Pode ser, né? Vários pontos para se discutir, né? E aí entram aqui, como é o nome dele? Du Macedo. Diz assim, rapaz, mas tá aí o problema. Nenhum motorista quer ser obrigado a cumprir carga horária. É só não logar. Mas realmente precisa esperar para ver o que realmente o governo está querendo. Se for para taxar o app, vai ser um tiro no pé do motorista e muita gente não vai conseguir viver mais de aplicativo, ou seja, desemprego já está subindo e com isso subirá muito mais. Novamente aquelas previsões proféticas, né? Aqui tem um depoimento do Juliano, um motorista raiz daqui de Porto Alegre, por acaso eu conheço ele, e ele diz assim, cara, eu não votei no Lula, mas é deprimente ler determinados comentários, pessoal é muito limitado, levantando bandeiras que não vão a lugar nenhum. Temos aí uma oportunidade real de regulamentarmos a nossa profissão, dialogar e exigir que as tarifas não sejam mais variáveis, dialogar para que nós tenhamos novamente os nossos ganhos por quilômetro rodado. Muitos motoristas, se sofrerem um acidente hoje, não vão ter nem comida dentro de casa.
é um momento de união da categoria, expressar seus problemas e colocar em prática para que melhore. O pessoal segue nesta balela de faz o L ou faz arminha. Motorista de app é muito limitado. O Bolsonaro tá nem aí pra você, isso aqui ele já segue descambando, né? E o Lula também. Nossa missão agora é lutar pela dignidade, já que vão regulamentar que seja justo para nós, não somente para o governo. E segue, né? Eu vou ler o último comentário aqui, até porque assim, ó, tem tipo mais de 1000 comentários já, uns 900 de pessoas que se limitaram a dizer faz o L, faz o L. Então, não sei se as pessoas não conseguem pensar, né? Mas assim, e não, o Gui falando sobre ser empreendedor. E não é mesmo, empreendedor é que coloca preço no seu produto. Nós aceitamos o preço que o cliente quer pagar, que no caso são os aplicativos. Pagamos o MEI para não ficar fora do INSS. Então, outros aqui então concordaram com ele e seguem falando sobre isso, né? Mas, pessoas, assim, ó, o que é interessante observar é que, de uma forma geral, o motorista de aplicativo parece que está mais empenhado em continuar defendendo a sua bandeira ideológica, política ideológica, né? Ele não tá, mas que ele não entendeu ainda, né, que é um momento que no mundo todo está acontecendo essas regulamentações e que o Brasil não vai ficar de fora, tá? Não vai. O presidente eleito, que agora estava lá no fórum econômico, o CEO da Uber conversou com o presidente eleito. Então é um caminho sem volta. Hoje se fala muito nessa tal da quinta série, né? Mas se nós repararmos, a quinta série atual são daqueles que passaram fraco lá na quarta, né? Então eles não têm mais muitos não têm mais uma capacidade de raciocínio, né? Continuam se limitando a esses discursos político-ideológicos, né? Mas é isso aí, pessoas. O meu vídeo de hoje é falar sobre isso. Novamente, eu quero reiterar aqui, ó, eu, de verdade, ainda não tenho elementos para opinar o que é o melhor, né? Então, eu gostaria muito de ouvir todo mundo que vem aqui no canal. Gostaria muito de saber qual a opinião dos motoristas, né? Se tem que continuar do jeito que tá, o Brasil deve ser o único país a não ter a regulamentação, que eu acho que provavelmente isso nunca irá acontecer, né? Ou se devem continuar levantando essas bandeiras políticas, ideológicas e sou fechado com o fulano, sou fechado com o ciclano, e os motoristas que se explodam. Até eu li um comentário ali bem interessante de uma moça que chama Andréia, né? Que ela fala o seguinte, né? Olha, se motorista não fala ele não consegue nem dialogar um com o outro, né? Quem dirá dialogar com a Uber e, melhor ainda, quem dirá ele dialogar com o governo, né? Então, gente, por favor, mais do que nunca é importante deixar essa coisa de lado, sabe? A eleição já passou, a gente tá vivendo um novo momento agora, né? Muitas previsões pessimistas que se fariam, que foram feitas, né, acabaram não se concretizando, né? A galera jurava que a bolsa ia despencar, deu ali no final de dezembro, aconteceu, ela voltou mais forte do que era na gestão passada. A questão do dólar também, agora cada dia tá caindo cada vez mais o valor, né? Combustível também, lembrando, né, o combustível aumentaram de forma deliberada, né? O combustível também já tem voltado a cair. Enfim, eu não quero ser o maior dos otimistas, né? Mas eu acho que a gente tem que deixar essas coisas de lado e fazer com que a coisa aconteça para o nosso lado, né? Afinal, se der tudo errado, quem vai se ferrar somos nós, né? Se der tudo errado, o nosso político de estimação, ele vai pegar um avião e vai ir lá para Flórida, por exemplo, né? Eu só tô dando um exemplo. Ele vai pra lá viver a boa vida dele e nós vamos continuar aqui, tá? Pensem um pouco nisso. Pensem um pouco nessa coisa que acontece aí, né? Pergunta o que o cara que tu votou na última eleição, ele tá fazendo por ti. Até eu quero deixar aqui uma coisa bem clara, né? Normalmente eu dou muito mais importância para os cargos do legislativo do que do executivo, né? Porque realmente quem vai articular todas essas comissões aí, vai passar, são deputados e senadores, tá? Então prestem muita atenção, cobra daquele cara que tu votou lá pro teu deputado federal, né? Pro teu senador, cobra dele, tenha o e-mail dele e cobra dele, tá? O que tu tá fazendo para contribuir nessa melhoria da classe. Tá bom, pessoas? Então esse é o vídeo de hoje. Deixem o like aí,
curtam, comenta, compartilha, escreve no comentário ali o que tu pensa sobre isso. Senão, olha, não tem que concordar comigo, eu só quero saber o que vocês pensam sobre isso, tá, pessoas? É isso aí, força, fé, foco na nota sempre, vamos derreter o asfalto. É isso aí, fui!